Iniciamos hoje com esta celebração, esse dia, quarta-feira de cinzas, a nossa caminhada quaresmal, como nós fazemos todos os anos. A quaresma é um tempo de preparação para a Páscoa do Senhor. Nela nós nos preparamos para celebrar a Páscoa de Jesus, a sua paixão, morte e ressurreição, que é o centro, o mistério central da nossa fé. São Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Então a nossa fé cristã tem o seu centro na Páscoa de Cristo. Consiste na sua paixão, morte e ressurreição. Então na quaresma nós nos preparamos para celebrar este mistério central da nossa fé, a Páscoa de Jesus. Celebraremos esta Páscoa com o Tríduo Pascal. A quinta-feira santa, sexta-feira, sábado santo, nós iremos celebrar na missa de lava-pés, na celebração da paixão e na vigília pascal, o grande mistério da nossa fé. Além disso, a quaresma também é um tempo de preparação, podemos dizer assim, para a nossa própria Páscoa. Nós um dia também deveremos passar por isso, pela morte e ressurreição. Já passamos pelo batismo. No batismo nós morremos em Cristo e ressuscitamos com Ele. Somos mergulhados em Cristo e nas águas do batismo morre o homem velho, morre o pecado e nasce um homem novo. Mas um dia nós viveremos isso definitivamente. Aquilo que acontece na Páscoa também deve acontecer progressivamente na nossa vida, em cada dia, no nosso cotidiano. Todos os dias nós devemos morrer e ressuscitar com Cristo. Um dia acontecerá isso definitivamente. A nossa morte deverá ser uma morte em Cristo, para que nós ressuscitemos em Cristo. Então, na quaresma, nós nos preparamos para celebrar a Páscoa de Jesus e para celebrar também, podemos dizer assim, a nossa participação na Páscoa de Jesus, a nossa própria Páscoa, que deverá ser uma Páscoa unida à Páscoa de Jesus. E a igreja nos convida a preparar o nosso coração, o nosso interior para a Páscoa de Jesus, para a nossa Páscoa, através da conversão. A palavra de ordem na quaresma é convertei-vos. O imperativo, que a liturgia traz, que as orações trazem, convertei-vos. A conversão é a palavra de ordem para nós. Precisamos nos converter. É a forma de nós nos prepararmos para celebrar dignamente a Páscoa de Jesus e para participarmos da Páscoa de Jesus quando chegar o nosso momento. Precisamos converter o nosso coração. E conversão, basicamente, é mudança de vida, mudança de mentalidade, mudança de postura. Muitas pessoas até querem chegar até Jesus, mas estão no caminho errado. Tem a meta da vida, dessa união com Deus, tem como meta de vida a união com Deus, mas às vezes estão no caminho errado, enganados, achando que estão indo para o lugar certo, mas na verdade estão no caminho errado. Tempo de quaresma é tempo de converter isso, mudar a nossa mentalidade. Às vezes nós estamos seguros, certos de que estamos no caminho certo e na verdade estamos no caminho da perdição. Isso pode acontecer conosco. Eventualmente acontece no cotidiano. Quantas vezes a gente está certo, convencido de que uma coisa é assim e de repente é assado. Não é assim? Acontece muito. Nós nos surpreendemos às vezes com a realidade. Mas eu sempre pensei dessa maneira, eu sempre acreditei que isto era o certo, eu sempre acreditei que isso iria funcionar e de repente não funciona. Então na nossa vida acontecem enganos, mas também na vida espiritual. Então é um tempo
de nós nos deixarmos interpelar pela palavra de Deus. A palavra de Deus que nos orienta, nos corrige, nos exorta, nos educa para a salvação. Outras pessoas estão no caminho errado porque querem. Como eu disse, algumas estão no caminho errado porque estão enganadas. Acham que estão indo para a meta, para tomar posse daquela meta que sempre tiveram na vida, mas estão no caminho errado. E outras tantas estão no caminho errado porque não querem aquela meta, não querem Jesus, não querem a salvação. A estas também a igreja convida à conversão. Às vezes somos nós, pessoas que estão aqui sentadas nos bancos da igreja, que querem uma coisa diferente daquilo que falam com a boca, daquilo que professam com a boca. Quantas pessoas vivem a fé apenas de aparência, mas no fundo não querem nada daquilo, não acreditam naquilo, não acham que aquilo que é um bem. Às vezes faz para agradar a família, às vezes faz para ficar bem na sociedade, mas é mera aparência, é apenas aparência, é apenas exterioridade. Essas também precisam de conversão. Todos nós, meus irmãos, precisamos nos converter. Por um motivo ou pelo outro, nós podemos estar no caminho errado. Deus nos convida a tomar o caminho certo, o caminho da justiça, o caminho da santidade, o caminho da oração, o caminho da fraternidade, o caminho que Deus colocou, que Deus projetou, que Deus traçou para que nós chegássemos no lugar certo, chegássemos na salvação almejada. A meta da nossa vida é Deus, ou deve ser Deus, deveria ser Deus, porque fomos feitos por Ele e para Ele. Deus nos criou para Ele. Santo Agostinho diz que o nosso coração está inquieto, muito inquieto. Fizeste-nos para vós, Senhor, e o nosso coração está inquieto e ficará inquieto enquanto não repousar em vós. Deus nos fez para Ele. A meta da nossa vida é Deus. Então, na Quaresma é tempo de conversão. Conversão para quê? Para que nós consigamos atingir a meta da nossa vida, que é Deus, a salvação, a união com Deus. Alguns estão no caminho errado porque querem, outros estão enganados neste caminho errado. É tempo de nós tomarmos o caminho certo. A palavra de Deus nos orienta, Jesus nos orienta, a sua igreja nos orienta. Então, nós vamos aprofundar a nossa vida com Deus, a nossa vida de igreja nesse tempo, através de vários gestos de piedade, através da intensificação das nossas orações. Para quê? Para que nós consigamos ajustar o nosso caminho, ajustar o nosso passo com a vontade de Deus, com o projeto de Deus. E existem 3 práticas, todos os anos nós falamos dessas práticas, 3 práticas que nos ajudam de modo especial nesta conversão. Temos várias, temos Via Sacra, por exemplo, sexta-feira que vem, vamos iniciar a nossa Via Sacra na Serrinha. Não sei bem o horário que ficou definido, mas iniciaremos sexta-feira à noite, provavelmente às 19 horas, a nossa Via Sacra. Temos isso, temos tantas outras coisas, mas de modo especial nós temos 3 práticas que nos ajudam. A oração, a esmola e o jejum. Oração, esmola e jejum. É o que Jesus fala no Evangelho. Primeiro, ele diz que precisamos tomar cuidado para não fazer da nossa oração, esmola e jejum um palco onde nós subimos para nos apresentar aos outros como pessoas boas, como pessoas justas, como pessoas piedosas, apenas para nos aparecer, apenas para termos o prestígio das pessoas, apenas para termos a admiração das pessoas. Jesus diz que isso é detestável, é hipocrisia. Não sejais como os hipócritas, como os fariseus, como os pagãos, que fazem as coisas para aparecer. Quando vocês forem rezar, quando vocês forem jejuar,
quando vocês forem ajudar as pessoas com a esmola, que tudo isso seja para a glória de Deus, que tudo isso seja Deus. Eventualmente, é claro que nós podemos testemunhar para as pessoas o que nós estamos fazendo, para ajudá-las, para incentivá-las, para instruí-las. Eventualmente, a mãe pode dizer para os seus filhos: olha, eu estou fazendo tal jejum ou tal abstinência. Você pode fazer assim ou você pode fazer de outra maneira. É uma forma da mãe incentivar os seus filhos, mas não pode ser uma forma de aparecer para os seus filhos, para aparecer de boazinha, de santa, de piedosa. Isso é detestável. Mas como testemunho, como um estímulo para as pessoas da sua família, ou para algum amigo, ou eventualmente numa pregação, também dizer: eu fiz esse jejum, eu fiz essa prática, isso resultou em tal coisa na minha vida. Isso pode acontecer. Jesus não está falando absolutamente que nós não podemos dizer nada, não podemos fazer para sermos vistos pelos outros. Para sermos vistos, precisamos fazer para agradar a Deus, para nos aproximar de Deus. A oração, a esmola e o jejum. A oração, então, consiste nessa prática que nos aproxima de Deus, que coloca Deus diante de nós como Deus. A pessoa que reza de verdade, em primeiro lugar, ela está reconhecendo que ela não é deusa, que Ele não é Deus, que Deus é Deus. É a Ele que eu devo adorar, é a Ele que eu devo pedir as graças. Eu não sou a fonte do bem, eu não sou a fonte das graças, eu não sou a fonte de nada. Pelo contrário, eu preciso de Deus. Então a pessoa que reza, em primeiro lugar, ela vence essa idolatria de colocar outras coisas no lugar de Deus, pessoas no lugar de Deus, de colocar a si mesma no lugar de Deus. Ela se coloca como alguém que depende de Deus, que precisa de Deus, que espera em Deus. Então a oração verdadeira é essa, é a oração que nos aproxima de Deus como o grande provedor da nossa vida, mas como aquele que sustenta, aquele que é a razão da nossa vida, o nosso Deus, o nosso Deus. A oração, a esmola. A esmola é a prática quaresmal que me ajuda a entender que o único tesouro que eu tenho para a eternidade é aquele que eu guardo no céu. É aquele que eu guardo no céu. Há pouco tempo atrás eu li um livro que falava sobre essa realidade da esmola, como um banco infalível, como um banco que nunca vai falir. Os bancos por aí, todos eles falem. Nós estamos vendo agora, por exemplo, o Banco da Rússia, né? Os russos estão passando aperto. Por quê? Porque a forma que os países ocidentais e tantos outros encontraram de pressionar a Rússia para não continuarem com a guerra, foram as sanções, sobretudo econômicas. Com essas sanções econômicas, o dinheiro da Rússia está desvalorizando. Os milionários estão perdendo seu dinheiro, os pobres ainda mais. Então, é uma forma de pressionar o governo, porque vai ter todo um apelo popular, porque as pessoas vão ficar pobres, as pessoas vão deixar de acreditar, de apostar naquele governo, deixar de incentivar aquele governo. É uma forma, então, de pressionar de dentro para fora, economicamente. Mas para dizer, até mesmo esses bancos, esses países por aí, eles não são infalíveis, eles são falíveis. O dinheiro desvaloriza. Hoje você compra tanta coisa, algumas coisas com esse dinheiro, X coisas com esse dinheiro, amanhã você não compra mais. Isso já aconteceu no Brasil, já aconteceu nos Estados Unidos, está acontecendo na Rússia e sempre vai acontecer. Agora existe um banco infalível, que é o banco da esmola. É aquele banco que está no céu. As pessoas que dão esmola, que ajudam os outros por amor a Deus, que ajudam os outros por desapego, esses ajuntam tesouros no céu. E isso é infalível. Eles ajuntam tesouros para a eternidade.
Então a esmola é essa prática que me ajuda a colocar o meu coração no tesouro verdadeiro. Jesus diz: aonde está o teu tesouro, aí estará o seu coração. Então qual é o tesouro da nossa vida? São os bens que nós temos? São as coisas que nós ajuntamos? As coisas que nós possuímos? Tudo isso vai ficar para os parentes. Se não acabar antes de você morrer, vai ficar para os parentes, para eles brigarem depois. Você não vai levar para o céu. Agora, o que você vai levar para o céu é a gentileza, é a bondade, é a liberalidade do seu coração, é o tanto que você ajudou as pessoas, que você socorreu as pessoas, da sua casa, da sua família, os seus amigos, a sua comunidade, pessoas que você nem conhece. Tudo isso é ajuntar tesouros no céu. Então a quaresma é tempo de converter isso, a nossa mentalidade, que muitas vezes é uma mentalidade que põe a segurança da nossa vida no dinheiro, nos bens, nas coisas. Precisamos nos converter. A esmola, que não é só dar dinheiro, às vezes é dar o tempo que você tem. Às vezes é fácil dar dinheiro, mas dar o tempo, escutar alguém, visitar alguém, isso é muito difícil. Então dar esmola também do seu tempo, dar esmola também, do seu dia, não só do seu dinheiro. Às vezes não precisa ser dinheiro, pode ser também coisas que você tem na sua casa e está sobrando. Não que sejam lixo, que precisam ser descartados, mas que não servem para você, mas servem para outra pessoa. Eu acredito que pelo menos 50% das coisas que a gente tem em casa a gente não usa. No sentido quantitativo, 50% a gente não usa. Lá em casa, a minha mãe tem panela lá que ela ganhou quando casou há 200 anos atrás. Eu nunca vi um fogo naquela panela. Mas está lá, guardada, arrumadinha, né? Sempre falo para ela, dá para os outros. Inclusive, eu acho que ela deu. Mas para dizer, na minha vida, eu vejo, na minha casa, as minhas coisas, as minhas gavetas, tem coisas que eu não uso também. Com certeza de vocês também tem. É tempo da gente desapegar dessas coisas pelo bem do próximo. E por fim, o jejum. O jejum, essa prática da quaresma, que às vezes é mais evidente do que as outras. Muitas pessoas fazem jejum, fazem penitência, fazem abstinências, às vezes tira a carne, às vezes tira o arroz, às vezes tira a cerveja. Bom tirar a cerveja, mas não para beber tudo ela depois na Páscoa, mas para ser mais sóbrio, mais comedido, mais temperado no uso, no uso da cerveja, no consumo da cerveja. Então, o jejum é uma prática que nos ajuda, sobretudo, a vencer a nossa busca desordenada pelo prazer. Porque a primeira fonte de prazer que nós temos, e a mais assim comum, no dia a dia, todos os dias, é a comida. Nós encontramos não só sustento na alimentação, mas prazer na alimentação. Prazer. E não é ruim sentir prazer ao comer uma picanha, escorrendo aquela banha. Não é ruim sentir prazer naquilo. Agora, quando a busca é desordenada pelo prazer, eu não consigo dizer não a uma picanha. Eu não consigo dizer não a um chocolate. Ele me domina, ele manda em mim, ele comanda a minha vida. E se é assim com o chocolate, se é assim com a picanha, será assim com todas as outras coisas mais difíceis. Se eu não consigo dizer não a um prato de comida, como vou dizer não a uma mulher bonita que aparece na minha vida? Como vou dizer não a uma moça que se insinua para mim? Se você é mulher, como você vai dizer não a um rapaz que se insinua para você? Não tem jeito. Se você não é capaz de dizer não a um chocolate, como você vai resistir a coisas mais tentadoras do que um chocolate? Então a igreja sabiamente entende que tudo começa no estômago. É aqui que começa a desordem.
e é por aqui que nós devemos colocar freios também nas nossas paixões desordenadas, na nossa busca desordenada pelo prazer. Então você vai fazer jejum. Hoje você deveria ter feito jejum se já não fez, se não fez, porque a igreja pede 2 dias de jejum apenas no ano: quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. O que consiste o jejum da igreja? Consiste em ter apenas uma refeição no dia até a saciedade. Ou seja, a igreja pede que no dia de jejum você faça uma refeição apenas até a saciedade. Pode ser o almoço, pode ser a janta, mas em comum pode ser o café da manhã, pode ser o lanche da tarde. Mas pode ser até a saciedade, não para se empanturrar, mas para se sentir saciado. Quando você se sentir saciado, você não come mais, você come apenas aquela refeição. Se você não consegue ficar apenas com essa refeição, a igreja ainda permite 2 lanches, podemos dizer assim. Às vezes no café da manhã come uma fatia de pão, e às vezes na janta 1/4 daquela refeição que você faria. Então não é tão difícil. É difícil porque a tentação é enorme, é muito grande. Às vezes os regimes que a gente faz são muito mais agressivos, são muito mais exigentes do que esse. Quando a gente vai fazer jejum, a nossa intenção é outra. Então é claro que as tentações são muito maiores. Mas a igreja pede para quem tem mais de 18 anos e menos de 59 anos que faça obrigatoriamente este jejum, na quarta de cinzas e sexta da paixão. Além disso, a igreja pede a abstinência de carne, na quarta de cinzas, na sexta da paixão e em todas as sextas do ano. Toda sexta-feira é dia de abster-se de carne. Mas precisa ser só carne? Não, pode ser outra coisa. Que no Brasil nós temos a possibilidade de trocar a carne por outra coisa. Pode ser um doce, pode ser o arroz, pode ser uma bebida, pode ser também uma prática de misericórdia, uma obra de misericórdia, uma oração. Posso rezar um terço, posso visitar um doente, posso ir ao cemitério rezar pelas almas, posso fazer algo assim. Então é muito simples. Desde que nós façamos, nós temos todas essas possibilidades. Temos todas essas possibilidades. Mas é claro, tradicionalmente, o mais comum, é claro, é a carne, tirar a carne. Carne de quê? Carne vermelha? Não, carne. A única carne que a igreja permite comer nesse dia de abstinência é o peixe e os frutos do mar. É claro, o ovo, leite e seus derivados também. Mas peixe e frutos do mar pode ser consumido no dia de abstinência. As outras carnes não. Carne de vaca, carne de porco, carne de frango, carne de bicho, de anta, de capivara, não pode. É dia de abstinência, essas carnes não entram, né? Apenas o peixe, os frutos do mar. Ah, mas é muito caro, tem o ovo. Ah, mas o ovo também não tem. Então come outra coisa, vai morrer também ficar sem comer uma proteína assim, né? Proteína, né? Vai morrer. Come arroz, come feijão, come salada, come verdura, come farinha, né? Então é isso. O jejum que a igreja pede é esse. E quaresma é tempo de jejum. Esse é o que a igreja pede. O que você vai fazer, aí é da sua conta com Deus. Você pode fazer algo muito mais do que isso. Você pode tirar os 40 dias a carne. Você pode tirar os 40 dias o frango. Você pode tirar os 40 dias, de repente, fazer abstinência de celular, de rede social, de Instagram, de Facebook. Você pode tirar. Às vezes é mais eficaz ainda do que tirar o arroz. Claro, aquilo que a igreja pede, você tem que fazer como a igreja pede. Mas os outros dias, o que você vai fazer? Ah, eu vou ficar sem comer doce, mas eu não gosto de doce. Então eu vou tirar outra coisa. Eu estou vendo muita televisão. Então tira a televisão, fica sem ver televisão, dê mais tempo para a sua família, dê mais tempo para o seu marido, para a sua esposa, dê mais tempo para as coisas de Deus. Quaresma é tempo de nós ajustarmos a nossa caminhada, ajustarmos o nosso caminho com o caminho proposto por Deus. Que Deus ajude todos nós a vivermos bem a nossa quaresma,
para vivermos também bem, celebrarmos bem a nossa Páscoa. Que no dia da Páscoa nós estejamos com o coração purificado. E mais ainda, no dia da nossa morte, do nosso encontro com Deus, que toda a nossa abstinência quaresmal, toda a nossa penitência quaresmal dê os seus frutos, para que nós possamos nos encontrar com Deus, nos abraçar com Deus, nos unir a Deus na eternidade, porque essa é a meta da nossa vida. Vamos agora colocar